Olá, investidores, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Vamos lá, hoje um videozinho bastante curto e vamos falar de Marco Polo. Marco Polo preferencial e ação ordinária. E até o final desse vídeo você vai saber se faz sentido ou não eu ter esse ativo na minha carteira. Realço um videozinho bastante curto, então eu sugiro que você veja ele até o final, porque terá algumas informações positivas e outras negativas. Ao final eu falo ali a minha conclusão, beleza? Então agora, sem mais enrolação, logo depois da vinheta, você vai ter acesso à minha tese sobre Marco Polo. Here we go. Vamos lá então. Primeiramente, o que Marco Polo faz? Ela trabalha ali com carroceria de ônibus e ela é uma das maiores empresas do mundo. O que eu tenho para falar sobre Marco Polo? A sede fica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eu particularmente gosto das empresas ali que são listadas e estão no Sul. Eu vejo que a questão de governança delas é um tom ali acima da média. Não entendo o motivo, mas eu verifico isso. A gente pode ver por Graziottini, por Tupi. São empresas ali que realmente eu gosto bastante da gestão. Como eu disse, ela tem 44 anos de listagem de bolsa. Então eu não estou falando de um bebê aí no mercado de ações. Pensa quantas crises Marco Polo já atravessou. Temos 72 anos de fundação e eu vejo isso com um olhar bastante positivo. Um ponto que não é tão interessante porque Marco Polo ainda não está no novo mercado e estando no nível 2 ali do segmento de listagem. A gente espera que isso aí evolua. Percebemos que o free float da PM é bastante confortável para se tornar acionista, embora tenha uma proteção de 80% de tag along, o que ali é meia boca, beleza? Vamos dar uma olhada nos números de Marco Polo, porque os números costumam não mentir. De vez em quando a gente vê umas empresas aí, né, que divulga tal balanço, depois aparentemente tem fraude ali. Então, por isso que eu não vou nem falar que nunca mentem, mas vamos lá, não costuma mentir, essa não é a regra. Se a gente pega o histórico de Marco Polo, a gente vê que ao longo dos anos, né, o patrimônio líquido vem aumentando. Só para a gente ver, desde 2007, ela tinha um patrimônio líquido de 590 milhões e hoje esse número já alcança mais do que 2 bilhões e meio. O que é bastante interessante, porque o case de Marco Polo exige que ela amplie ali o patrimônio para que aumente a receita, para que aumente o lucro. É diferente, por exemplo, das fintechs, que você consegue escalar o seu negócio não necessariamente tendo um aumento ali de patrimônio, beleza? A receita também vem aumentando. Vamos pegar 2007 como referência. A receita era de 2 bi e chegou a 4 bilhões e 300 ali no ano passado. Esse ano foi um ano atípico, né? Então, eu não vou levar em consideração. A gente vê que a receita também aumentou. Em 2007 também, que a gente pegou aqui de forma aleatória como referência, se o lucro era de 147 milhões, esse lucro aumentou também ali em 2019 na faixa de 212 milhões. Estou pegando o ano de 2019 por quê? Porque nós vivemos um ano muito atípico agora em 2020. E se eu quero saber como que vai ser em 2021, eu acho que não é absurdo ter 2019 ali como um ponto de referência, perfeito? A questão de caixa de Marco Polo também não é das mais estressantes. Ela tem um caixa hoje de 962 milhões e uma dívida de 2 bilhões. Então, praticamente, ela mata essa dívida pela metade. Se a gente puxa os resultados trimestrais, a gente percebe que no último trimestre de 2019, Marco Polo ali mostrou um resultado bastante positivo, tendo até uma das margens líquidas mais altas aqui dos últimos tempos, 6%. Não é uma margem líquida muito alta, mas para o segmento é razoável, beleza? E aí a gente teve os problemas ali a contar de 2020. Hoje a relação, como eu disse, é mais ou menos confortável, caixa-dívida, e a gente está aqui na espera do resultado do quarto trimestre de 2020, o que eu espero que deva ser um pouco superior ao do trimestre passado, o que pode ali refletir nas cotações. Em relação à cotação, se a gente pega o histórico dos últimos 5 anos, Marco Polo aqui está num suporte bastante interessante. Então, em relação aos números, não são
são não é, né, das melhores empresas da bolsa, mas a depender do quanto de ativos eu queira ter, talvez eu dê ali uma nota 6 de 10 para Marco Polo. Vamos ver outros indicadores para saber se ela está barata, como que o controlador acha que se o preço está bom ou ruim, para que eu ao final tome a minha decisão, se tenho ou não tenho Marco Polo na carteira. E olha que ponto interessante, a gente percebe que pela liquidez corrente, Marco Polo consegue quitar as dívidas dela ali de curto prazo, as dívidas correntes, sempre que esse número aqui é superior a 1, nos dá essa ideia, beleza? Um ponto aqui que merece bastante atenção para mim é o valor patrimonial, o VPA. Nós percebemos que o preço pelo valor patrimonial está abaixo de 1, ou seja, se eu pego só o patrimônio de Marco Polo, Pomo 3 ou Pomo 4, eu estou comprando o que a empresa tem com ainda um certo desconto. E esse dado aqui me chama bastante a atenção. O VPA está menor do que o preço de cotação. Um dado bastante positivo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Se a gente pega a volatilidade de Marco Polo, antes de mais nada você pergunta por que Pomo 13 e não Pomo 4? Porque Pomo 13 ela está levemente mais barato que Pomo 4. Pomo 3 tem um PL de 70, né, 70,36 e Pomo 4 tem um PL de 73,15. Por isso que eu adotei Pomo 3 na minha análise, porque provavelmente se eu comprar seria Pomo 3. Perfeito? O que eu estava dizendo sobre a volatilidade? Se você pega o beta de Marco Polo, comparado ali com o Ibov, você vai ver que a variação de preço é muito agressivo. Então não é uma das ações ali que você compra para dormir tranquilo, porque você tem que ter certo estômago sabendo que aquela ação pode subir muito ou pode cair muito. Muitas das vezes ali acompanhando o Ibovespa. E eu vou trazer uma comparação do Ibov bastante interessante também juntando Marco Polo, beleza? Então tenha estômago para entrar nessa ação ou então não entre com muito, se você achar que é do seu perfil ter esse ativo na carteira. Em relação aos aluguéis de Marco Polo, que é como o mercado vem apostando na queda curta dessa empresa, ela se encontra aqui numa taxa bastante alta, num volume bastante alto. Isso quer dizer que o mercado pode apostar aqui numa queda maior de Marco Polo no curto período de tempo, o que pode ser oportunidades para o que pode ser um suicídio econômico para outros. Entenda que há players que acredita que Marco Polo pode cair no curto período de tempo. Contudo, o controlador de Marco Polo, que é o cara que talvez mais conheça a operação, vem comprando muitas ações da própria empresa. Esse é o último CVM 358, instrução 358 divulgado, e a gente percebe que o controlador vem comprando pesado a própria empresa. E eu gosto bastante de ver esses números, porque se o cara que conhece muito mais a empresa do que eu está comprando, isso aqui me dá uma animada, aquele empurrãozinho para que eu também faça isso. Vamos falar de estimativas do mercado, usando aqui o site invest.com. Se eles pegam os estudos de alguns analistas, eles acreditam que Marco Polo nos próximos 12 meses pode subir aí algo próximo de 26%. O que, se concretizar, seria um retorno bastante interessante, principalmente se a gente vê títulos de renda fixa com um CDI aí a 2%, como nós temos, beleza? Isso vai concretizar? Provavelmente não sei, não tem como apostar. Mas os analistas acreditam que é possível, especialistas aí do setor, perfeito? Eu tinha falado sobre Ibov e Marco Polo, né? Veja nos últimos 2 anos como Pomo 3 e Ibovespa sempre se manteram ali mais ou menos próximos. E nos últimos 2 anos, como essa diferença abriu uma boca de jacaré histórica. Isso também me traz uma posição confortável de acreditar que nesse momento Pomo 3 tem muito mais a subir do que Ibov subir. Eu acredito que em algum momento breve essa boca pode se fechar. E eu vou levar aqui isso em consideração, que nos últimos 2 anos, Marco Polo nunca teve tão afastado do Ibov em relação ao seu beta, beleza? Então, isso aqui também é um ponto para mim interessante. E em relação a como Marco Polo vem se inovando, agora ela estreia aí na operação de VLTS. E VLTS seria Veículos Leves sob Trilhos. Então, é uma empresa aí que
se der certo, vai ganhar outros tipos de receita por meio desse tipo de operação. Beleza? Isso aqui é um ponto interessante. Então agora eu sei que eu devo ter tomado muito seu tempo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal e principalmente ativar o sino. Por quê? Porque não adianta eu falar de Pomo 3, essa ação subir 50%, uma vez que talvez você concorde com a minha tese e você ficar sabendo disso 5 meses depois. Então se inscreva e principalmente confira o sininho. E se quiser participar do nosso grupo do Telegram, onde a gente tem quase 300 pessoas lá, falando de mercado 24 horas por dia. Tudo é gratuito, galera. E o grupo do Telegram, você pode entrar nos comentários desse vídeo ou aqui na própria home. Então, nesse momento, faz sentido ou não eu ter Pomo 3 na minha carteira? Faz muito sentido sim eu ter Pomo 3. Por quê? Porque eu entendo que, em relação à valuation, ela está uma empresa bastante descontada, principalmente você pega o preço pelo valor patrimonial e em questão de gráfico também a posição é muito confortável. Marco Polo chegou na casa de quase R$5 em fevereiro de 2020 e agora o Ibov está mais de 120 mil pontos, é muito próximo disso, e ela é uma das poucas ações que não recuperaram essa pernada de alta que ela teve no ano de 2019 e 2020. Eu acredito que por questão de assimetria, Marco Polo hoje tem muito mais a cair do que a subir. Então eu entro com uma posição razoável em Marco Polo e se ela vier na casa dos dois, provavelmente eu dobro a mão. Ainda mais que ela vai estar num dos preços mais baixos dos últimos 5 anos, beleza? Quanto que eu entraria aqui? Provavelmente ali 3% do meu patrimônio eu acho razoável. Galera, então esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tendo gostado, fideliza aí no canal. Sigamos em frente, nos vemos em breve e tchau, tchau.